através de conteúdo que você estava criando na internet, né? E estava criando conteúdo sobre autismo também, que eu falei, nossa, a gente fala de tudo um pouco lá. Hoje o pessoal tem cada vez mais diagnosticado crianças com autismo, né? Antigamente era difícil isso acontecer, né? O que mudou? Essa pergunta que você me fez, ela é bem frequente lá no consultório. Muitas mães chegam assim, doutora, por que tem tanta criança autista? É alimento, é vacina, o que está acontecendo? Sempre teve criança autista, e em grande número. Só que não era diagnosticado. A gente é que não diagnosticava, o médico é que não sabia diagnosticar, né? A população é que não via, a mãe é que escondia o menino lá no fundo, num quartinho escondido. Quem aqui que não conhece uma pessoa da infância ou da cidade que era tido como louco, que ficava trancado num quarto, que era escondido, fulaninho, que é doido? Então, assim, as pessoas não tratavam as crianças, né? As crianças iam sempre isolando as crianças, que é totalmente o contrário que a gente tem que fazer. Então, isolava, trancava, escondia, não procurava tratamento e aquela criança ficava ali estigmatizada. E crescia como um adulto, né? Que as pessoas tinham como um adulto anormal, que era louco. Então, já existia o autismo, já existia todas essas doenças, né? Relacionadas ao comportamento infantil, só que elas eram escondidas. E os profissionais também não estudavam muito sobre isso, né? Os profissionais também, todo mundo fechava os olhos, ficava cego, tanto os pais como os profissionais, como a sociedade. A gente deixava todo mundo num cantinho e não diagnosticava. Mas começou a mudar isso, graças a Deus. Hoje a gente estuda muito nesse sentido, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce muda a vida da criança. Né? Então, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente dá a chance daquela criança de ter o potencial dela de desenvolvimento, né, normal, dentro das possibilidades dela. Então, hoje a gente faz muito diagnóstico porque a gente está muito mais atento. E as redes sociais são uma coisa boa também, porque a gente divulga muito, né? Tá os profissionais de saúde divulgando o tempo inteiro, as mães trocando informação. As mães, gente, elas têm uma rede de informação assim que é incrível, né? Elas trocam muita ideia. Super ativa. Muito. Elas têm uns grupos onde elas falam, olha, eu fui no pediatra, ele falou assim, isso aqui do meu filho. No outro dia chegou outra mãe, olha, a fulana veio aqui, o filho dela tava assim, eu acho que o meu também tá com isso. Então, elas meio que fazem o diagnóstico, chega lá para mim, então elas vão passando informação, vão disseminando isso e a gente vai fazendo diagnóstico. Então, o problema não é que aumentou os casos de autismo. A nossa capacidade de diagnosticar é que aumentou. Então, a gente hoje consegue fazer diagnóstico precoce e a gente consegue fazer tratamento precoce e dar qualidade de vida para essas crianças, né? Quando você faz o diagnóstico de um autista? A gente começa a suspeitar já no primeiro ano de vida. No primeiro ano já dá para saber? Dependendo dos sinais que a criança tem. Não dá para fechar um diagnóstico. Muitas vezes a gente fecha entre 1 e 2 anos, mas já para começar a suspeitar, né, de algum diagnóstico. Então, é aquela criança que tá lá com 6 meses, né? Não dá para falar que... Eu vou falar algumas coisas aqui, gente, isso não é um diagnóstico, porque precisa de avaliação e às vezes pode ser normal, pode ser que não. Mas, digamos, é uma criança que tá lá com 6, 8 meses que ainda não dá tchau, não olha para a mãe, um bebê de 4, 5 meses que não sorri quando a gente sorri de volta. É uma criança que com 1 ano não fala palavra nenhuma. A gente chama, não responde, não vira o rosto pra gente, não brinca com outras crianças. É uma criança que é mais isolada num cantinho, brinca empilhando tudo lá, ou brinca fazendo círculos, alguma coisa assim, movimentos repetitivos. Então, tem alguns sinais que o profissional consegue identificar lá desde o começo. Não quer dizer que com 1 ano eu vou falar assim, olha, seu filho tem esses sinais, ele é autista. Não. Às vezes ele tem alguma outra coisa, né? Porque o autismo é um diagnóstico, a gente tem muitos outros, né? Que a gente pode falar sobre eles. Mas, assim, a gente começa a perceber algumas coisas que não estão como a gente, né, esperaria. E a gente pode começar a fazer uma terapia ocupacional, um acompanhamento multidisciplinar para ajudar nessa criança nesse desenvolvimento. Às vezes a criança não tem autismo, mas ela tem uma atrás de desenvolvimento, seja lá por qualquer motivo. E a gente, quanto mais cedo a gente intervém, melhor é o resultado. Então, a gente começa com intervenção precoce, aquela criança consegue se desenvolver, né? Ela consegue, né, aprender mais, ela consegue, né, conviver mais, aprender ela mesma a lidar com aquela dificuldade dela, com aquele diagnóstico, a família também. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, desde o primeiro ano, tem alguns sinais que a gente consegue ver, né? Não dá, talvez, para fechar diagnóstico, às vezes até dá para fechar muito cedo. Quem fecha o diagnóstico não é o pediatra geral, né? É o neuropediatra, mas dá pra gente identificar e encaminhar para o neuropediatra. E cada vez mais cedo a gente tem feito diagnóstico lá no consultório, bastante, inclusive. E será porque o pediatra da família, né, não consegue identificar muito cedo? É, porque ele tá acompanhando aquilo lá sempre. Você acha que é a falta do pai e da mãe conversar com o médico? Ou é a falta de informação? Por exemplo, você acabou de falar de uma coisa que eu não sabia, tipo, 6 meses não dá tchau. Lógico que isso não é um diagnóstico, mas somado a outras coisas, você tem que começar a prestar atenção, né? E às vezes não é nada, mas pelo que você falou, você tem que conversar com o seu médico também, né? Com o médico do seu filho, ó, acontecendo isso. Às vezes, sim. Pode ser por essa questão que eu falei da atualização. Às vezes a pessoa não está toda hora buscando, né, se atualizar.
Ou às vezes, na rotina do dia a dia, na correria, acaba não perguntando coisas, né, que são mais simples como isso, né? Eu pergunto, ó, já senta, tá com 6 meses, já tá sentando? Já começou a esboçar, querer dar um tchau? Já sorri? E, às vezes até no próprio exame físico eu começo, né? Às vezes eu tô brincando com a criança, a mãe acha que eu tô só brincando. Tá só brincando pra distrair. E não é, a gente tá avaliando desenvolvimento. Então eu tô lá com o bebê, tô rindo, tô brincando pra ver se ele ri pra mim. Pego um brinquedinho, dou na mão dele pra ver se ele pega o brinquedo. Né? Viro de costas, assim, volto pra ver se ele tá me procurando ou não. E às vezes a mãe acha que eu estou só brincando, mas eu estou avaliando. Então tem toda uma avaliação, né? Que às vezes o profissional, ele, né, na correria, ele acaba deixando de fazer, ou acaba não pergunta essas coisas óbvias, ou deixou de se atualizar nesse sentido e acaba deixando passar, infelizmente. Né? Às vezes os pais, né, também podem ajudar o pediatra, falando assim, doutor, eu tô achando, principalmente quando a mãe já tem outro filho, isso acontece muito. A mãe tem um primeiro filho que teve um desenvolvimento normal e um segundo que vem com desenvolvimento com algumas alterações. Ela chega, doutora, o meu primeiro filho não era assim, tá errado isso aqui. Tem alguma coisa errada. Então, às vezes, a própria mãe já começa a dar, né, um clique pra gente, assim, já tá avisando. E, às vezes, a profissional realmente acaba, essas coisas que eu te falei, né, acaba esquecendo de perguntar coisas óbvias, ou então tá muito corrido. O que é que eu vejo? O consultório de pediatria é muito cheio. É sempre muito cheio, a demanda é muito grande, né? Aqui em Araguari, eu acho que a nossa demanda ainda é muito grande para a quantidade de profissional que a gente tem. Então, a gente acaba um pouco sobrecarregado. Uma dificuldade que eu tenho no consultório é de dizer não. Por quê? Porque a minha agenda enche, as mães, doutora, eu preciso de encaixe, eu preciso de atendimento, eu preciso. E às vezes eu falei, gente, às vezes me dói falar assim, olha, eu não posso te atender hoje, porque eu sei que aquela mãe precisa, só que se eu começar a atender 30, 40 pacientes, eu não vou fazer essas perguntas óbvias, eu não vou conseguir fazer esse diagnóstico. Entendi. Eu não vou conseguir brincar e ver que o menino lá tem alguma coisa errada. Então, às vezes, não dá. Mas existe isso. A mãe precisa muito do atendimento porque está doente, é muita criança, a gente é pouco profissional, se acaba atendendo muita criança, passa desapercebido, uma coisa que não deveria. Mas é uma demanda que você acaba uma demanda que acaba criando uma necessidade do profissional que tem até um juramento que tem que ajudar, né? Não sei se ainda existe. Você entender que assim, pô, eu tenho que ajudar porque não tem outro que vai poder fazer. É uma criança, né? Como é que eu deixo uma criança em atendimento? Tipo assim, todos os outros vivem a mesma realidade, não tipo assim. Então acaba que passa, né, às vezes. Você fica sobrecarregado mesmo, mas nem é por não fazer. É um sistema que já está em colapso, né? E tá fazendo isso acontecer. Todo dia isso vai ter muito. Todo dia, é uma loucura. Não tem como